falei assim, olha, são duas artistas, são duas irmãs, e a Suiane perguntando quem é. É o que é o quadro hoje, Marisa? Era duas irmãs. É online, ó. Aí deu pra vocês verem como é que é o bastidor aqui do Tá programa. vendo, gente? Surpresa boa é assim quando surpreende mesmo, viu? E hoje eu não só falo com Carla Beger, com Suiane Pessoa, apresentadoras que vocês de casa já conhecem. Hoje eu converso com Suiane Pessoa, filha de Dona Vivien Patrícia e seu José Gonçalves. Ai, meu E Deus. também com Carla Beger, filha de Rui Beger e da Dona Ivanildes. Beijo especial para Dona Vivien, para Por Dona isso que Ivanildes mamãe também. tá pedindo o link Olha do Instagram aí. do programa pra Amor. mim desde cedo, dizendo que queria assistir o programa de hoje. Olha. Sua mãe, né? A sua mãe tá em casa, né? Tá em casa, tá lá assistindo, em com casa ninguém certeza, falou viu? nada ainda não. Eu Ela fiz tá muito bem assistindo. feito, meu amor. Eu fiz muito bem feito. Gente. Inclusive, pra você de casa que ainda não sabe, Suiane Pessoa, claro, gente, é mamãe. É mamãe do Davi Pessoa, de apenas 6 anos de idade. É, assim, uma das mães mais incríveis que eu conheço, assim como Carla Beger, que também é mãe do Rian, de 31 anos, e da Luísla, de 25 aninhos, que me deu também a honra de estar ontem no meu chá de fraldas. Enquanto elas estão fazendo surpresa pra mim, a gente é tão conectadas era isso, que eu então, tava ontem. fazendo surpresa pra vocês. Olha Com que a coisa. Luísa, que a gente tava conversando. Exatamente. Menina, Te enganei eu tô com direitinho, não ódio foi? Não, total. Ela Eu tô conversando com a chocada. Luísa, eu falei assim, o que é minha... Eu intrometida, né? Ela é o que curiosa. é, minha gente? sim. Aí ela... Não, tem que assistir amanhã o programa pra saber. Aí eu pensei que ela tava brincando, né? Eu falei... Eu não vi nada disso. E ela é o quê? Eu sou dessas, eu sou sorrateira. E claro, gente, todo mundo admira vocês. Eu queria que as minhas convidadas dessa semana fossem convidadas especiais. Convidadas que o público já ama, já gosta, já quer saber. E assim, particularmente, eu admiro vocês não só como jornalistas, vocês aqui dentro da TV Meio me ensinam sobre jornalismo diariamente, mas também dentro da maternidade. Eu observo como a Suiane cuida do filho, a educação que você traz para o seu filho. Eu observo a relação que você mantém com a Luísla e com o Rian, a saudade que você sente do Rianzinho também. Então não poderia, de fato, ser diferente esse diário de gravidez. E eu já começo perguntando um pouco da sua história, Carla. Você teve o Rian com 19 anos de idade, ainda muito cedo. Então eu queria que você compartilhasse pra gente como foi lidar com essa gravidez ainda aos 19 anos. Foi fácil, né? Eu digo muito que a minha conexão com meu filho ela é muito forte. Ela vai além da maternidade, né? Porque é fruto de um relacionamento de muitos problemas, né? Eu sofri violência doméstica com o pai do meu filho. E na época, para mim, foi muito difícil se manter dentro de um casamento. Então, assim, foi uma época da minha vida que eu sofri muito. Mas também a chegada dele, para mim, foi um divisor de águas. Porque ele me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Eu tive que ser uma mulher forte, tomar decisões por conta dele. Ele foi a pessoa que me fez ter coragem de encarar todos os desafios possíveis e, inclusive, ter coragem de sair de um casamento, de um relacionamento abusivo, para ter mesmo a liberdade e a autonomia de poder sustentar ele, de poder ter o melhor para ele. Então, foi o meu filho, foi a responsabilidade com ele que me fizeram ser essa mulher forte que eu tive que ser. Porque eu encarei muitos desafios, logo que eu me separei do pai, o nosso apartamento que a gente morava tinha sido leiloado, eu fiquei sem ter onde morar, eu não tinha nenhuma profissão, eu não tinha feito nenhuma faculdade, eu era só uma menina de 19 anos de idade, então eu tive que aprender a amadurecer. Se eu não tivesse tido o meu filho, eu não teria sido essa mulher que eu passei a ser a mulher que eu sou hoje. Então eu digo sempre que a minha relação com o Júnior ela vai além da maternidade, porque foi por causa dele que eu, de fato, tive que amadurecer para a vida, para poder ser essa mulher mesmo que batalha, que luta, que sustenta a casa, porque eu tive que ser pai e mãe para ele, mas eu também não seria a mãe que eu fui se eu não tivesse a Dona Maria Áurea, que é a avó dele, que é a mãe do pai dele, e a minha mãe, Dona Ivanilde, porque foram elas duas que me deram toda essa base de sustentação para que eu pudesse, inclusive, deixar ele com elas
para que eu pudesse aí correr atrás, né, de trabalho, para poder dar o melhor para ele, depois que veio aí a chegada da Luísla. Mas eu digo muito que essa relação com meu filho ela é muito intensa. E hoje eu tenho uma relação muito boa com o pai dele, né? Então, assim, o tempo, ele diz tudo, né? Então, o tempo, ele foi necessário para muita coisa acontecer, né? Então, eu digo que o meu filho, assim, é a minha fortaleza. Ai, Carla, eu acredito, viu? E exatamente por isso, você de casa, que eu decidi convidar elas duas. Além de grandes amigas, são mulheres que eu realmente admiro dentro da maternidade. Suiane, você também é uma pessoa que foi transformada pela maternidade. Hoje, o Davi tem 6 anos e eu tenho que te perguntar, foi uma gravidez planejada? Você já tinha pensado em ser mãe naquela época que você se descobriu mãe grávida do Davi? Marisa, eu tive o Davi, eu engravidei do Davi com 31 anos de idade, né? 31, 32 anos de idade. E não, o Davi não foi o Davi, ele é um presente diário, sabe? Ele é um presente na minha vida a cada dia, a experiência da maternidade. Para mim, foi uma experiência totalmente transformadora e muito intensa. E ele foi um presente para mim, um presente de Deus, né? Eu assim, pensava em ser mãe, mas era algo muito vago. Aquela coisa de menina, né? Eu sempre fui muito de aproveitar a vida, sempre gostei muito de curtir a minha vida e tudo. E aí eu sempre pensava, você é mãe, mas eu pensava, quando eu estiver lá para os 36, 37, 35, eu penso nisso. Não tinha pensado ainda quando ele veio, né? Eu tinha esse pensamento, mas era algo muito vago ainda. Não era aquela coisa que eu tinha para mim, meu Deus, eu vou ser mãe e tudo. E o Davi veio como um presente, realmente, um presente divino de Deus. E uma fase da minha vida que, quando veio, eu pensei, meu Deus, como ele veio até de surpresa, foi uma coisa que eu meio que me desesperei no início, né? Eu tinha acabado de voltar aqui para a TV, para a Rede Meio. Eu tinha entrado aqui em fevereiro e engravidei em junho. Então, assim, o que eu pensei? Eita, será que eu vou continuar? Né? O que eu Exato. pensei? Eu tinha acabado de voltar com alguns Ser contratada. patrocinadores, né? Eu estava vindo de uma outra emissora, estava com novos projetos, tinha dado um boom, uma virada de chave profissional. E quando veio a gravidez, eu pensei, gente, e agora? O que eu faço? Como que eu vou falar? Eu moro com meus pais até hoje, né? Como que eu vou falar com meu pai, para minha mãe? Como meu público vai receber essa notícia? Lascou, vou perder meus patrocínios, minha vida vai mudar completamente, minha vida vai acabar. E depois de um tempo, eu vi que realmente a minha vida acabou. Mas acabou para uma nova vida muito melhor poder começar. Então, o Davi foi o pontapé inicial para essa nova vida. Ele veio, assim, transformando tudo. Hoje em dia, eu nem lembro daquela Suiane que eu era antes do Davi, né? A lembrar, hoje em dia, é para frente. Então, assim, muita coisa se apagou. E ele é isso, é uma força que veio realmente para toda a minha família. Transforma não só a minha vida, né? O Davi foi o primeiro neto dos dois lados. Seu pai ali. tem uma conexão muito especial com ele também. Muito especial. Lá em casa é todo mundo. A família, ela dá uma luz na família. Uma criança dá uma luz na família, né? No lar, na casa. Então, assim, quando ele veio, quando Deus trouxe a missão para mim, eu agarrei essa missão com unhas e dentes. E eu prometi que ele ia ter a melhor mãe que ele podia ter na vida. E assim eu venho seguindo, tenho uma conexão muito especial com ele. E hoje o Davi é meu tudo. É a minha base de vida, é o que me dá força para continuar todos os dias. É aquele sorriso que, por mais difícil que tenha sido o dia, ou pelo pior problema que você tem, eu chego em casa, eu olho aqueles olhinhos me procurando, aquela mãozinha querendo me tocar, pronto. Já passa tudo, a gente parece que vem uma força que você não sabe de onde que vem, que te dá ânimo e te funciona para começar um novo dia. Ai, gente, que lindo, viu? É muito emocionante, é muito especial, porque vocês estão conhecendo as histórias das minhas amigas de um jeito que eu conheço, mas que eu sei que o Brasil também precisa conhecer. Eu sei que foram muitos desafios na sua vida profissional, muitos desafios na sua vida, Carla, e quando você se formou, a Luísla ainda era pequena. Quando a minha mãe se formou também, conseguiu finalizar o ensino médio, ela me levava para a sala de aula. Você chegou a tomar esse tipo de atitude também? Você lembra, né, Suiane? Na verdade, assim, como eu casei muito jovem, com 17 anos, então foram 7 anos de casamento, né? Quando eu me separei ali do pai do Júnior,
depois de 1 ano, eu engravidei da Luísla. Eu conheci o João Luiz, né, que é o pai dela. Ele era diretor financeiro da Câmara Municipal de Teresina. Eu trabalhava como secretária do vereador Edson Mello e eu conheci o João Luiz e lá a gente começou a ter um relacionamento, mas era só um namoro. E aí, de repente, eu engravidei dessa menina usando um DIU. Então, para mim, foi assim um turbilhão de emoções, porque eu tinha vindo de um relacionamento muito difícil, né? Onde eu já ficava assim, nossa, engravidei de novo. E eu sabia que eu estava num relacionamento que não teria um casamento, porque era um namorado e não tinha aquela coisa de, ele vai casar comigo, eu vou casar de novo, vou ter filhos. Então, a minha cabeça, ela de repente ela virou um turbilhão de emoções. E aí, o doutor Raimundo Gonçalves, eu quero mandar um beijo para ele, lá da Clínica Santa Fé. Ele foi muito maravilhoso comigo. E eu disse, doutor Raimundo, eu queria lhe fazer um pedido, eu queria que o senhor me ligasse. Ele, mas minha filha, você é muito jovem, você só tem 26 anos. Doutor Raimundo, eu não quero mais ter filho. E ele disse, olha, mas você é muito jovem. Eu disse, na minha cabeça, eu pensava assim, o casamento tem que ser para a vida inteira. E aí eu ficava muito com isso na minha cabeça. Então, como eu tive o Júnior e eu me separei, eu fiquei pensando, nossa, eu vou ter outro filho de um relacionamento que não vai ser um casamento. Como é que vai ser eu criar esses 2 filhos sozinha, porque eu tive que ser mãe e pai dele e dela, né? Porque eu não estava casada. Então, para mim, foi muito difícil. E aí a Luísla veio e eu fiquei, doutor, eu quero ser ligada. E realmente eu fui ligada. Agradeço muito ao doutor Raimundo, porque, de fato, eu pensei, eu não quero mais ter filho, porque é difícil você ter filho de um pai, ter filho de outro. Aí eu já ficava imaginando, poxa, aí eu vou ter filho, é outro homem, é outra relação, não quero. Eu parei. Então, assim, a Luísla, ela veio numa fase em que eu estava, tipo, me preparando para ser solteira de novo, me preparando para estudar. E aí, todos aqueles sonhos de ir para uma faculdade, eu disse, agora eu tenho que cuidar de uma menina. Então, foi quando ela completou ali quase um aninho, eu entrei na faculdade de serviço social. Mas eu sempre quis ser jornalista. O meu sonho era ser apresentadora de TV. E aí, de repente, eu saí da faculdade de serviço social e vim para a faculdade de jornalismo. Foi quando ela fez ali 3 aninhos. E eu dizia, minha gente, e agora como é que eu vou pagar uma funcionária para cuidar da Luísla? O meu filho morava com a minha mãe, com a minha ex-sogra, porque eu não tinha condições de ficar com os 2, e ela ficava comigo. Então, durante o dia, eu trabalhava como vendedora, eu vendia marcas, inclusive eu estou vindo de uma loja agora, de lingerie, que eu vendia essa marca, e eu vendia nas lojas, eu trabalhava ali no shopping como vendedora, e a Luísla ia para a escola, mas à noite era a hora da minha aula na faculdade. Então, eu pegava ela na escola à tarde e ela assistia aula comigo todos os dias. Tanto que, quando eu me formei em jornalismo lá na Faculdade de Santo Agostinho, ela recebeu um prêmio, ela recebeu uma placa de jornalista mirim, porque ela também se formou junto com a nossa turma, porque ela ia para a faculdade todos os dias. Então, ela só tinha 3 anos. Quando eu me formei, ela estava com 7. Então, ela a vida inteira, ela foi comigo. Por quê? Porque eu não tinha com quem deixar, eu não tinha como pagar uma pessoa. Né? Então, ela viveu tudo isso. E o Júnior, depois de um certo tempo, foi quando eu vim para a TV Meio, eu conheci o Rivanildo, comecei a trabalhar com o Rivanildo, vim trabalhar aqui, e aí foi que a minha condição financeira foi melhorando, né? Eu sempre digo isso, que tudo que eu conquistei na minha vida, sou muito grata ao Paulo Guimarães, à dona Idesi, na família Meio, eu trabalho aqui há mais de 23 anos, então tudo que eu conquistei na minha vida foi por causa daqui. Então, a partir daqui, minha vida foi mudando. Aí eu fui ganhando ali, né? Fui ganhando dinheiro, aí fui comprando um apartamento, fui tendo condições. Aí foi que eu peguei, mãe, dona Áurea, agora é hora de eu assumir aqui o Júnior e vamos morar todo mundo junto. E aí foi a partir daí que meus filhos ficaram comigo e eu consegui criar eles 2 sem precisar aí depender de ninguém. E essa, Carla, é a realidade de muitas mulheres. Por isso é tão importante a gente trazer a vida de vocês à tona, porque às vezes as pessoas que estão em casa imaginam que a vida da gente foi perfeita, foi tranquila, foi sem desafios, mas aqui nós estamos com 2 mulheres que sofreram os mesmos desafios que você que está em casa sofre. O desafio do trabalho, você mesmo, Suiane,
você tinha vários projetos. Você tinha acabado de retornar para a Rede Meio. Dentro da sua gravidez, você trabalhou até mesmo ali o último dia. Você lembra de sintomas que te atrapalhavam, que te paralisavam, mas que você não deixava de vir trabalhar? Quando eu tive o Davi, né, eu já tive numa situação, num cenário bem diferente da Cara. Eu já tive o Davi, já estava uma pessoa mais madura, eu já tinha meus 31, 32 anos, eu já tinha uma vida mais ou menos estável, estruturada, não como agora, mas já vinha me estruturando, né, até porque eu comecei a trabalhar, eu entrei aqui na TV Meio com 16 para 17 anos. Era uma menina, não era nem maior de idade ainda, quando eu entrei para estagiar aqui na TV, né? Então, com os meus 31 anos, 32, já consegui ter ali uma estabilidade quando eu tive o Davi, né? Também tive ele sem a presença do pai, continuo, né? A família do pai do Davi mora toda no Rio de Janeiro. Conheci o pai do Davi entrevistando ele em um trabalho aqui da TV. E acabou que a gente foi ficando, e de um desses ficas, o Davi acabou nascendo, né? Também usava anticoncepcional, acabei tomando pílula no dia seguinte, o Davi veio, eu disse que por isso que eu sempre digo que ele foi, assim, um presente divino na minha vida, né? E aí, quando eu engravidei, eu lembro bem que, quando eu contei aí pro nosso chefe, que no tempo era Urias Moura, né? Ele disse para mim, olha, não se preocupe, pode ter o seu bebê em paz, tranquila, e quando você estiver pronta para você retornar para a televisão, você retorna e você fica à vontade. E aí, aquilo acalmou muito ali meu coração também, e eu pude, como é que eu posso dizer? Eu pude me dar o luxo, porque eu sei que muitas mulheres não podem fazer isso, mas eu pude me dar o luxo de viver. Eu optei por realmente viver e vivenciar ali cada minuto da maternidade, sabe? De forma presente mesmo. Então, essa foi uma escolha que eu fiz com muita certeza. E aí, eu trabalhei até o último dia, né? Eu tive parto normal. Então, quando o Davi nasceu, em março, eu trabalhei até a última semana, que eu tive ele com 42 semanas, quase. Também na Clínica Santa Fé. Também na Clínica Santa Fé, sim, gente, né? ela é minha inspiração. Estou aqui até a última semana, não é outra coisa, não. É porque minhas amigas deram, meu amor, E aí sangue. o médico disse, ó, tem que ser agora, vamos induzir o parto, porque você não sentiu dor ainda, então a gente vai precisar induzir. Eu tive até a última semana. Quando ele nasceu, eu me doei muito, sabe? Como eu acredito que eu me dou muito. Antigamente eu vivia muito ali para o trabalho, eu vivia muito para as minhas coisas, e eu posso dizer que nessa fase da vida que eu tive o Davi, eu curti, eu vivi. Eu vivi muito, e eu não tenho saudade da minha vida passada. Eu tenho saudade do que eu vou viver ainda daqui para frente com ele, né? Então, assim, eu me dei ao luxo de viver aquele momento. Eu fiquei durante 7 meses sem ajuda, ali com o apoio da minha mãe, aquela coisa, mas eu quis dormir com ele, passar as noites acordada, sozinha ali com ele, criar essa conexão. Tive um momento muito difícil na amamentação também, acabei tendo 2 mastites com antibiótico, então eu tive um puerpério um pouco meio que bagunçado no primeiro mês. Então eu passei 7 meses ali com minha mãe também é uma pessoa que não tem a saúde totalmente estabelecida, então não conseguia se doar totalmente ali comigo, mas me ajudou muito, foi meu grande apoio ali quando eu precisava nesses 7 primeiros meses. O que seria de nós sem nossas mães? Não seria nada, né? O papel da minha já na gravidez é extremamente essencial. Tem dias que eu falo assim, mãe, meu Deus, eu não sei o que seria de mim hoje se não fosse você aqui me ajudando, fazendo um almoço para eu conseguir terminar os trabalhos que eu tenho para entregar, para eu poder descansar também nessa fase que o neném vai chegar. Isso, eu já quero adiantar essa próxima pergunta, porque você fala muito bem sobre essa questão de quem era a Suiane antes e quem era a Suiane depois. Para você, depois do Davi, o que mais mudou na Suiane? O que você olha e fala assim, nossa, essa característica aqui eu confesso que eu não tinha ou não sabia que tinha tanto assim? Eu acho que o que te transforma na maternidade é a força mesmo, sabe? Do amor, o propósito de vida que você tem. É o norte. É tipo, o filho te dá justamente isso, o norte, para onde você vai. Hoje em dia, eu tenho medo de um monte de coisa. Hoje em dia, meu maior medo é morrer e não ver meu filho crescer. Eu tenho vontade muito de ser avó também, então ver todos esses passos acontecendo. Então, o que muda é isso, né? Eu tenho essa conexão muito ali de viver a maternidade. Voltei a trabalhar depois de 1 ano do Davi.
né? Então, pude me dar esse luxo aí. Então, isso muda muito, sabe, Marisa? Essa força que você encontra, o nosso. Antes de ter filho, eu era muito destemida. Eu não tinha muito medo de nada, para mim tanto faz. Isso tanto faz. Se não der certo, tanto faz. Hoje não. Hoje eu sei que muita coisa faz diferença, vale a pena. Então, é aquela força de acordar todos os dias e lutar pelo seu filho, e você querer dar o melhor. Hoje em dia também, por estar mais estruturado, eu consigo equilibrar muito o tempo que eu tenho para trabalhar e o tempo que eu tenho para ter qualidade com o Davi. Apesar de ter ele morar com minha mãe e tudo, ter até uma rede de apoio, mas eu faço questão até hoje de muita coisa. Eu faço questão de botar meu filho para dormir, de acordar do lado dele, de passar muitos momentos realmente ali na presença dele, porque eu acho que isso faz muita diferença numa vida futura, para que ele se torne um adulto mais confiante e mais seguro de si, né? Eu penso assim, olha, ele pode não ter o pai presente, mas ele vai ter uma mãe e uma família que ele não vai nem sentir falta. Então, assim, eu não abro mão das responsabilidades que o pai dele tem como pai, não abro mão, mas esse tempo, realmente, até por morar num outro estado, ele não tem. E, assim, eu não me vitimizo com isso, sabe? Eu peguei a responsabilidade do Davi para mim, eu que decido tudo da vida do Davi, eu passo, o pai dele passo, mas, assim, ele compreende que ele não tem aquela relação de vínculo ali do dia a dia, que isso também faz muita diferença. Então, eu tomei essas rédeas para mim e é essa força, sabe? Essa vontade de viver cada dia, essa vontade de ser mais responsável, de ter mais o pé no chão, de não viver assim meio que avoada, meio que sem norte no mundo. Então, o filho te traz tudo isso, te traz um posicionamento ali. Olha, gente, Carla. Ela vai saber o que é isso. Com certeza, já. Próxima semana. Carla, eu quero saber de você um conselho. Geralmente eu venho aqui e peço conselho para as mamães do Brasil inteiro, mas dessa vez eu quero um conselho para mim. Depois de 2 filhos, qual conselho você me daria com relação à maternidade? Eu te falo todos os dias, né, Marisa? Acalma o teu coração e vai curtir do Lucas, né? Vai curtir a tua maternidade, vai curtir o teu filho. Não fica pensando no que vai acontecer depois. A Marisa é muito novinha, gente. Ela só tem 24 anos. Poderia ser minha filha e eu a trato como se fosse minha filha. E muitas vezes eu vejo a Marisa muito agoniada. Eu tenho que voltar a trabalhar logo. Meu corpo, eu tenho que emagrecer. Minha barriga. Eu digo, Marisa, calma. Você só tem 24 anos. Você é uma menina ainda. Você tem que pensar agora no bebê, na maternidade, no teu filho, na tua alimentação, na tua saúde física, psicológica, mental. Te doa para o teu filho, porque tu tem uma vida inteira pela frente. Então, não fica muito preocupada com o que vai acontecer depois, porque o momento é o agora. Às vezes, a gente fica tão agoniada na vida, a gente pensa tantas coisas, e a gente, muitas vezes, tem planos, mas Deus tem outro. Então, eu sempre digo, pede para Deus, conversa com Deus, porque os planos dele são sempre melhores que os nossos. Então, não fica agoniada. Não pensa na hora do parto, porque muitas vezes ela fica agoniada aqui com o parto, como vai ser. Sim, eu digo, verdade. Entrega nas mãos de Deus e vai aproveitar todo esse momento que a gente vai estar aqui, eu e Suiane, tomando conta do programa da tarde, que é a cara dessa menina. Esse programa é a cara dela. Quando ela passou a integrar o programa da tarde, né, Suiane, junto com você aí, em um outro formato, eu vi de fato que ela tinha um futuro muito grande. Eu ainda apresentando o programa Revista, ela fazia participação lá comigo, eu chamava ela, eu dizia, você é linda, você tem uma voz incrível, você vai brilhar muito na TV, eu ainda vou te ver muito aqui. Logo, logo você vai estar apresentando um programa. E eu era secretária da Mulher, e estava trabalhando lá na secretaria, e quando eu voltei, pouco tempo depois, a Marisa já estava aqui como apresentadora de TV. Então, o mundo é teu, o futuro é teu, a sua vida é linda, o seu filho está aqui para nascer, viva cada momento dele e entrega nas mãos de Deus e vai, porque Deus, meu amor, não abandona a gente, não. Não, gente, não. E vocês são a prova viva disso, viu? Hoje, onde vocês estão, e sabe, esse carinho que eu tenho por vocês, não sou só eu que tenho, não, viu? Eu queria chamar um recado muito especial de 2 pessoas muito especiais para mandarem um carinho para Carla também. Tudo bem? Tô aqui em Bariloche, tô aqui para mandar esse recado para minha mãe. Toda vez que eu falo da mãe é uma coisa muito sensível para mim, porque fora a saudade que bate,
Minha mãe sempre foi minha inspiração, ela sempre foi a pessoa que batalhou para dar o melhor para mim e para minha irmã. E eu tenho muito orgulho de vir nessa vida como filho dela. Nesses últimos anos eu tenho percebido o quanto que ela tem se tornado mais forte, mais ser humano, mais incrível. Eu vejo a evolução dela como ser humano e me dói às vezes ficar um pouco distante dela, que a gente mora distante um do outro. Mas eu queria dizer que, mãe, eu te amo muito, você é sempre minha inspiração, você é a pessoa que eu mais me orgulho nessa vida. Você sempre deixa sua marca, porque você é essa pessoa. Eu sou muito orgulhoso de ter vindo como seu filho. Te desejo as melhores coisas do mundo. Queria poder estar sempre mais pertinho de você, mas você sabe que eu tô aqui lutando pelas minhas coisas. E tô aqui só pra te dizer que te amo, me orgulho, me sensibilizo com o que você é na minha vida. E por quem conhece Carla Begé sabe o que eu tô falando. Essa mulher que você é. Te amo muito, tô morrendo de saudade e espero logo, logo te ver. Beijo pra todo mundo que tá assistindo o programa também. Além disso, não tem só o Rian não, viu? Bora com a Luísla. E pra todo mundo que tá assistindo. Tô aqui gravando esse vídeo pra falar um pouquinho sobre a minha mamãe. E confesso pra vocês que tô alguns momentos tentando gravar esse vídeo e eu não sei nem por onde começar, gente. Porque, assim, falar da minha mãe é muito fácil. Minha mãe é maravilhosa. Mas tentar colocar em palavras o que eu sinto, aí é difícil. Mas, mãe, quero aproveitar esse espaço e esse momento pra te lembrar o quanto eu te admiro. Qualquer oportunidade que eu tenho pra falar isso, eu falo, porque eu realmente admiro muito a minha mãe. Ela é aquela mãe leoa, sabe, gente? Então ela, desde que eu me entendo assim por gente, que ela pensa primeiro em mim e no meu irmão, antes de pensar nela. Então, desde pequena, eu já sentia isso. E assim, eu sempre fui muito grudada na minha mãe, gente. Às vezes ela ia pro trabalho, eu ficava em casa chorando, pedindo pra ela me levar junto com ela. Quando ela ia pra faculdade de jornalismo, eu chorava pra ir junto com ela também. Então, às vezes ela tinha que me levar junto, tanto pra faculdade quanto pro trabalho, que eu não queria desgrudar dela. E não era coisa de criança não, tá? É porque realmente eu sempre me senti tão bem perto da minha mãe, tão segura. Ela é esse porto seguro. Ela é minha base e minha melhor amiga. Minha mãe é, de fato, a minha melhor amiga. E hoje, com mais maturidade, eu vejo ainda mais a mulher gigante que ela é, sabe? Porque mesmo cansada, mesmo sobrecarregada, muitos dias, muitas vezes, ela sempre dá um jeito de estar ali e de, independente de qualquer situação, estar ali pra mim, pro meu irmão, e sempre com muito amor, com muita coragem, com força. Ela tem uma força assim absurda. E eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Ai, gente, que linda. É muita emoção, mas você sabe. Gente, minha maquiagem foi toda embora. Enquanto a Carla se recupera, eu tenho um recado pra você também. Ai, meu Deus. Rodou. Vamos lá. Gente, Marisa. Oi, mana. Só queria aqui tirar um tempinho pra dizer o quanto que eu te admiro como mãe. A maternidade, ela realmente te transformou e pra muito melhor. Você sempre foi incrível, né? Claro. Mas hoje você é uma versão ainda mais forte, mais sensível e cheia de amor. É lindo ver o quanto você é cuidadosa, zelosa e presente. E tudo isso reflete diretamente no Davi. Ele é um menino tão esperto, com a confiança tão linda, uma crença de merecimento e pertencimento que emocionam. E isso é fruto direto da forma como você cuida, como você educa e como você ama. Você está de parabéns de verdade. E eu também quero agradecer aqui pela vida do Davizinho, né? Meu afilhado amado, que chegou mudando tudo, trazendo luz, alegria e renovação para nossa família inteira. Te amo, mana. Parabéns por ser essa mãe tão maravilhosa que você é. Oi, mamãe. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe a você. Te amo muito. Ai, gente, é nesse clima que eu venho dar um abraço nesses meus amores tão especiais. Cheia de coragem,
cheias de amor. E meninas, ainda tem programa para continuar, viu? Vamos falar de Santa Fé? Vamos falar de Santa Fé, porque essas duas aqui Deus. tiveram seus babies na Santa Fé e eu também, viu, gente? Lá, além de um setor de vacinas completo, nós temos o nosso cartão especial Gestante Santa Fé, pacotes exclusivos, claro, muito amor e carinho com equipe super humanizada.